Fala galera, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão aqui do Enem 2024, prova de linguagens, língua estrangeira, espanhol. Bom, é uma questão que vai falar sobre a cultura do cancelamento. Olha só, Enem, gostei, abordando temas atuais e importantes. Bom, começando pela perigrafia, né? Já lá embaixo a gente consegue ver que a fonte é a revista anfibia.com, e o enunciado nos diz: na argumentação apresentada sobre cultura do cancelamento, esse texto objetiva. Bom, então qual é o objetivo desse texto, né? Da argumentação desse texto. Então a gente vai ter que buscar qual é a argumentação ali e qual é o objetivo dela. Né? Então vamos dar uma olhada. O título do texto é El virus de la cancelación. ¿De qué se trata este fenómeno? Se entiende por cultura de la cancelación a una práctica popular que consiste en quitarle apoyo, especialmente a figuras públicas y compañías multinacionales, después de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo. Cuando alguien o algo está cancelando, se descarta, se deja de ver. Está cancelado, perdón, se descarta, se deja de ver, se deja de escuchar, se desclasifica, se aísla, se abandona, se niega, se deja de consumir hasta que, eventualmente, puede o no desaparecer. Es una estrategia muy extendida en la historia de las luchas anticoloniales, antiespecistas, sexodisidentes, feministas y, especialmente en nuestro país, también llevadas adelante por el movimiento de derechos humanos. Entonces, ¿dónde radica el problema? Se puede observar positivamente que hay un proceso cada vez más seguro de socialización de herramientas críticas para desmantelar formas de desigualdad incrustadas en los lazos sociales. Pero la popularización irrestricta y el uso amplificado de esta herramienta por fuera de sus contextos colectivos de emergencia ha despertado efectos adversos en una sociedad atravesada por las pantallas como formas de encierro-consumo, la representación online como única esfera pública y un imperativo felicista cuya moral nos obliga a trabajar ansiosamente por una vida sin desacuerdos, sin errores y sin dolor. A como dê lugar. A como dê lugar. Bom, é um texto complexo, né? É um texto um pouco mais denso do que os outros dessa prova. Porque a gente tem uma argumentação aqui, mas uma argumentação construída em uma frase muito grande. Olha só, basicamente ela está presente a partir desse entonces, onde radica o problema. E aí o cerne, talvez, dessa questão está nesse período aqui, que ele é muito grande. Ela vai concatenando, a pessoa, né, o autor e o autora, vai concatenando ideias para construir a ideia de que o problema dessa cultura de cancelamento é quando ela sai do seu contexto de produção e dos grupos, né, que a criaram e chegam no ambiente online, no qual a gente é obrigado a ter uma vida feliz, a ter uma vida sem nenhum tipo de desacordos, né, quando está escrito ali embaixo. Cuya moral nos obriga a trabalhar ansiosamente por uma vida sem desacordos. Ou seja, o mundo online, né, o mundo digital das redes sociais tem uma representação da vida feliz, da vida perfeita, sem nenhum tipo de briga, de desacordos. E a cultura do cancelamento é justamente o contrário, né? A cultura do cancelamento busca colocar ali em pauta, em jogo, uma quebra com essa ideia aí da vida perfeita, né? Bom, então temos uma argumentação aqui, então temos um texto que nos argumenta sobre um problema aí da cultura do cancelamento, ou fala sobre questões da cultura do cancelamento. O que a questão nos pede? A questão nos pede justamente qual é o objetivo deste texto ao argumentar sobre a cultura do cancelamento. É a letra A, apresentar o conceito desse tipo de prática? Galera, vocês concordam comigo que uma argumentação não vai ficar presa a apresentar alguma coisa? Uma argumentação procura defender um ponto de vista, né? Então ela não vai se deter simplesmente a apresentar um conceito. Então a gente tem aqui um distrator de redução, porque uma argumentação vai além da apresentação de conceitos. Letra B, mostrar a contrariedade das mídias com relação a essa atitude. Aqui a gente tem um distrator de interpretação indevida, porque o texto não foca em apresentar a contrariedade das mídias, né? Não é o objetivo desse texto focar tanto nessa contrariedade das mídias, da vida que a gente vê, da vida, né, das redes sociais, da vida real, né? Ele foca muito mais na questão da cultura do cancelamento do que no meio digital. O objetivo desse texto aqui não é tratar dessa contrariedade das mídias, é falar da cultura do cancelamento. Letra C. Criticar o impacto dessa cultura sobre a vida representada nas redes. É exatamente o que o texto está nos falando.
O texto está, na verdade, fazendo uma crítica, né, a como essa cultura do cancelamento tem chegado e tem refletido nesse mundo social, nesse mundo perfeito aí, né, no mundo das redes sociais. Então, donde radica el problema? E aí a pessoa, né, que escreveu esse texto começa a dizer donde radica el problema, ou seja, onde que se encontra o problema. O problema se encontra quando a cultura do cancelamento sai dos contextos de produção, né, e vai chegando nas redes sociais, e aí acontece todos os movimentos e toda a problematização em cima disso. Letra D. Evidenciar a democratização dessa prática na sociedade virtual? Olha, o texto mais uma vez vai além, né? Além de dizer que essa é uma prática que está começando na verdade, que está presente aí, né, nas redes sociais, o texto não fala simplesmente, né, disso, de evidenciar a democratização dessa prática. O texto fala que tem um problema e aí começa a criticar e dar uma pincelada sobre isso. Então, vai além dessa alternativa. Letra E. Discorrer historicamente sobre a origem e as causas dessa cultura. Não, a gente não tem aqui um tratamento histórico dizendo das fases, de como surgiu e como acontece. A gente tem um resgate, né, dizendo um pouquinho de como surgiu e apenas isso, já vai começar a criticar. Então não tem uma sistematização histórica, ele não está discorrendo historicamente. Então, por isso a gente tem um distrator de interpretação indevida. Fecharíamos essa questão na letra C, mas é uma questão de nível médio. É uma questão médio ali no difícil, mas é uma questão de nível médio, porque tendo em vista aí a ideia de que é uma argumentação está muito presa à ideia de crítica ou de defesa de um ponto de vista, né? Os outros verbos ali, apresentar, mostrar, evidenciar e discorrer, não casam tão bem com a questão da argumentação. Bom, então é uma questão de nível médio, mas fecharemos letra C, muito tendo em vista isso da questão da argumentação. E é isso, galera. Espero que tenha ajudado. A gente se vê na próxima. Tchauzinho.